Meus amores, agora sim, o nosso pontapé inicial em semiologia respiratória, começando o CEMIL 2, né, com essa grande grade que a gente tem pela frente, e aqui nós vamos ver tudo, de tudo um pouco. Nós vamos ver, relembrar, quando necessário, conceito, quando necessário, fisiopatologia, mais a manifestação clínica, né, mais o achado ao exame físico, que é exatamente isso que a gente precisa explorar na nossa semiologia. Mas antes, é claro que não tem como a gente começar a falar de semiologia respiratória sem lembrar alguns padrões importantes, tá? O tórax, em geral, quando vocês forem fazer o exame físico do tórax, vocês não podem esquecer, gente, de avaliar sempre mamas, de avaliar pulmões, de avaliar coração, mediastino, geralmente o mediastino a gente avalia em forma ou em meio de exame complementário, né? E todas as estruturas que correspondem à caixa torácica. Isso é importante. Tudo faz parte, né? E tudo a gente tem que contextualizar. Mas calma, não se preocupe enquanto a isso, que a nossa parte agora é só respiratório. Depois a gente vê mama, depois a gente vê coração, depois a gente vê estruturas mediastínicas, tá? Fiquem tranquilos. Bom, infelizmente ou felizmente, a gente tem que fazer umas lembrancinhas aqui, alguns lembretes de mente, e vocês não se esqueçam que quando a gente fala de caixa torácica, nós temos o gradil costal, né, as costilhas, e nós temos os pulmões, sendo agora o nosso enfoque principal, tá? Lembrem anatomicamente que o pulmão direito possui 3 lóbulos, enquanto que o esquerdo possui 2. Lembrem, gente, da tráquea, tá? Lembrem que a tráquea chega a um ponto específico, a nível mais ou menos de T5, nós temos aí a bifurcação traqueal, certo? Origem aos brônquios principais, direito e esquerdo. E esses brônquios, eles são ramificados em questão a calibre, até chegar nos bronquíolos terminais e aí chegar em relação aos alvéolos. Perfeito. O que vocês não podem esquecer? Falar de sistema respiratório, ou de via respiratória, a gente sempre fala, sistema respiratório, via respiratória superior e inferior, tá? Mas por que a gente sempre faz isso? Olha, o que vocês têm que lembrar de principal? Quais são as afetações que vocês podem encontrar a nível do sistema respiratório? Uma afetação brônquica, uma afetação alveolar, uma afetação pulmonar em si, né, o parênquima, uma afetação pleural, tá? Para que fique mais fácil a gente separar o quadro patológico. E aqui, só está dizendo para vocês, em relação a uma projeção, né, a fissura, ou a divisão do lóbulo superior para o lóbulo médio para o lóbulo inferior. Professora, eu preciso decorar isso? Em teoria, não, tá? Mas é mais para você saber se a afetação é a nível de base e é mais para você saber se a afetação é a nível de ápex. Isso é importante, isso vocês têm que saber. Perfeito. Quando vocês vão analisar um paciente, quando vocês vão observar um paciente, vocês podem explorar anteriormente, posteriormente, lateralmente, sem problema algum. E não se esqueçam, gente, nós temos uma constituição cartilaginosa, nós temos uma constituição óssea, nós temos uma constituição muscular. Internamente, nós temos a presença de todos esses órgãos. Beleza, professor, isso a gente já sabe. Show. Então, lembrem minimamente, como um padrão de referência, a clavícula, tá? A orquídea external ou escoltadura external, daqui para cima é coelho, daqui para baixo é tórax, e a apófise tifoide ou tifoidea. Essa zona do gradil costal vocês têm que saber bem, ok?
Porque não se esqueçam que vocês vão ter o diafragma aqui, e aqui vocês têm a zona do abdômen, tá? Então, não adianta você fazer uma exploração, exemplos, vir com seu estetoscópio aqui, e descer até aqui, se seu foco está na zona pulmonar. Por isso, a gente estuda linhas torácicas. Isso significa delimitações, que nos facilitam e nos orientam. Toda vez que alguém perguntar para você o que é uma linha torácica, nada mais é que os limites que correspondem à zona anterior, à posterior e lateral. Ponto de referência do nosso corpo é sempre o centro mediano, tá? Então, nossa referência principal aqui, nesse caso, anteriormente, é o esternão. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma linha que é chamada de linha medioesternal, tracejada bem ao centro. Logo, eu tenho linhas que são consideradas paraesternales ou externales, que estão a ambos os lados, direito e esquerdo. E lateralmente, né, mais em sentido lateral, vocês têm a linha hemiclavicular direita e esquerda. Por quê? Pode ser que um dia vocês estejam na prática e a professora diz assim para vocês, fulaninha ou fulaninho, ausculta para mim o quarto e quinto espaço intercostal do lado esquerdo para com relação à linha hemiclavicular. Até a professora terminar de falar, vocês já se embolaram inteirinho, tá? Então, respira. Primeiro, sintam, se vocês quiserem, na confiança, os espaços intercostais. Se vocês tocarem a clavícula, abaixo da clavícula, vocês têm a primeira costilha. A costilha superficial é a segunda costilha. Então, daqui para baixo vocês conseguem. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e assim sucessivamente. Ok? Só seguir a anatomia. Logo, vocês vão tracejar a linha. Muito facilmente vocês vão poder colocar certinho para fazer a ausculta. Pronto. Sem ter medo. Posteriormente, se vocês têm a coluna vertebral torácica, vocês vão traçar a mesma coisa, uma linha ao centro. E tudo que está ao lado, você pode ter uma linha considerada que é a médio espinal, e tem uma linha que pode ser chamada de paraespinal. Porém, a gente não utiliza. A gente utiliza as linhas escapulares, tanto para a direita quanto para a esquerda. E também, lateralmente, vocês vão observar a linha axilar anterior, linha axilar média e linha axilar posterior. Beleza. Está fácil, né? Tá. Aí, quando vocês estão em uma urgência ou na clínica médica, vocês não vão poder colocar assim para mim, ó. Paciente, né? Paciente apresenta lesão na parte inferior do mamilo. Como? Daqui para frente, assim como vocês estudaram as regiões do abdômen, aqui vocês também vão saber as regiões do tórax, tá? Então, não se esqueçam, topograficamente, o seu abdômen tem 8, mas ao tórax a gente divide em 8 anteriores, 5 posteriores e 2 laterais. Professora, eu preciso saber disso? Precisa. Por exemplo, se você tem uma lesão aqui, se o seu paciente chega com uma lesão aqui, o que você vai colocar? Né? Paciente apresenta uma lesão na região inframamária direita ou esquerda, com aproximadamente 5 centímetros de borde irregular. Fez a sua descrição. Então, mas isso aqui é muito simples, gente, é fácil. Se aqui está a clavícula, essas aqui são regiões supraclaviculares. Se aqui é embaixo, né, ou na linha clavicular, é uma região clavicular. Aqui nós temos a região infraclavicular abaixo,
Não tem dificuldade. Se aqui estão as mamas, região mamária. Abaixo das mamas, inframamária. Fácil, não? Aí vem, aqui, o que nós temos nessa parte mediana? O que nós temos nessa parte central? O esternão, gente. Se aqui está a minha região external, ela vai ser dividida em região external superior, inferior, tá? E essa aqui vai ser dividida em região supraesternal. Pronto. Posteriormente, dificulta, professora? Não. Vocês têm região considerada supraescapular, região supraespinosa e infraespinosa. Lembra lá da escápula na anatomia, né? Que tem a espina e divide em fossa supra e infraespinosa. 4. Não está entre as escápulas? Então é interescápulo vertebral. Porque aqui nós temos as vértebras. 5. Infraescapular. E lateralmente a gente tem a parte axilar e a parte infraxilar. É difícil? Não. Porém, eu concordo com vocês que são muitos nomes, muitos termos técnicos. Mas isso a prática vai trazendo para vocês a clareza. Não é uma coisa que vocês vão decorar agora, tá? Podem ficar tranquilos que isso eu não vou cobrar. Vamos partir para o ponto interessante que vocês vão começar a gostar. Semiotécnica, tá? Prof, eu preciso examinar os pulmões, né? Claro. Mas antes de você examinar os pulmões, você vai inspecionar a caixa torácica. Você vai palpar, você vai percutir, você vai auscultar. Então, o seu paciente vai estar sentadinho, tá? Seja na maca, seja num banco, numa cadeira. Você, teoricamente, vai estar de pé, ok? Mas, professora, meu paciente não pode sentar. Faz deitado, não tem problema nenhum, isso não vai atrapalhar. Você vai lá, o paciente vai estar deitado e você vai ficar sempre à direita do seu paciente. Ponto? Ponto, acabou. Direita por quê, professora? É regra semiológica. Se você for em qualquer prática e você ficar à esquerda do seu paciente, você já vai levar um zerão bem no início, tá? Bom, vou inspecionar, certo? Gente, lembrem sempre uma coisa. Toda vez que vocês vão fazer a inspeção, vocês comecem avaliando da superfície para o mais profundo. Como assim? Avaliem a pele, tá? Avaliem o estado dessa pele do paciente. Vê se existem estruturas, né, que estão superficiais em relação à parede torácica. Professora, como assim? Olha, você pode ver uma deformidade, você pode ver uma lesão, você pode ver alteração de coloração, né? O paciente ter um hemitórax avermelhado. É só olhar. Mas aqui, ó, que a gente consegue observar, tanto anteriormente como lateralmente e posteriormente, não tem nada que chame atenção, né? A inspeção, se vocês quiserem anotar, ela é dividida em duas. Como assim? Vocês vão sempre trabalhar com duas inspeções, né? Duas divisões. Estática ou dinâmica. Ou melhor, estática e dinâmica, tá? O que é, professora, quando você diz assim para mim, inspeção estática? É quando vocês vão observar a forma do tórax, se o seu paciente tem abaulamento, tá? O que é isso? Se tem depressão, se o tórax está afundado ou não afundado, isso vocês vão observar, tá? Na dinâmica, vocês vão ver o quê? O tipo respiratório, o ritmo, né, respiratório, a frequência da respiração, tá? Observar a amplitude dos movimentos, se tem tiragem ou não tem tiragem, e como é que está a expansibilidade desse pulmão. Mas calma,
Não precisa desesperar, porque a doutora Mari não falou devagar para eu anotar. Fica tranquilo. A gente vai passar passo a passo e ponto a ponto. Não tem como vocês não pegarem isso daí, tá bom? Vamos lá primeiro, devagarzinho. Prof, então, o que eu vou analisar primeiro? A forma do tórax do paciente de vocês. Certo? Tá? Se vai ser um tórax normal ou considerado plano, se vai ser um tórax chato, se vai ser um tórax em barril, né? Ou um tórax globoso, ou um tórax em tonel. Se vai ser um tórax escavato, se vai ser um tórax carinato, se é cifótico, escoliótico, cifoescoliótico. Mas aí você se pergunta agora, né? Eu coloquei para vocês, eu uso muito a literatura do Porto, tá? Não sei se vocês conhecem, mas para mim o Porto é o pai da semiologia. Trabalho sim com Argente, complemento com Argente, óbvio, mas o Porto é uma semiologia didática muito bacana, que depois, eu acredito, eu não sei se eu mandei o PDF, mas senão eu mando a vocês, tá? Então, ali, eu já até facilitei a vida de vocês e coloquei um tórax chato, um tórax em tonel, um tórax em pectus escavatus, pectus carinatus, tórax em sino ou piriforme, cifótico, escoliótico, cifoescoliótico e instável e traumático. Professora do céu e da terra, eu não vou decorar tudo isso. Não estou pedindo para você decorar, só para você entender. O que vocês imaginam ser um tórax chato? O que vocês imaginam? Um tórax achatado, não é? Um tórax que ele vai ser reduzido em relação a anteroposterior. Então, é como se você pegasse e afundasse o tórax do paciente. Tem um achatamento. Tá. Só que não é só o achatamento. Quando você faz uma pressão de frente para trás, a tendência das escápulas é pular para o lado. Não é isso? Então, as escápulas, elas vão estar mais elevadas. Ah, entendi, professora. Mas é comum vocês encontrarem um tórax chato? É. Sabe aonde? Sabe em quem quer dizer? Em pacientes que são longilíneos. Sabe o que são pacientes longilíneos? Acredito que vocês viram isso em CM1, tá? E geralmente o tórax chato não é patológico. Não é. Não podemos dizer que é patológico. Mas, professora, e aí? Diz a literatura que esses pacientes têm uma propensão maior a contrair tuberculose pulmonar. Por quê? Porque tem essa alteração em relação a esse diâmetro anteroposterior. Tá? Isso muda o gradil em relação à projeção anteroposterior e posterior. Talvez explicado ao fato literal que facilite muito mais, né, a entrada e invasão do micro-organismo. E que seja, talvez, uma debilidade que favoreça para que esses micro-organismos consigam se instalar mais rápido em ambos os pulmões. Tá, mas isso dificilmente vocês vão encontrar na prática clínica. O que vocês vão encontrar? Um tórax em tonel, barril. Fecha o olho e imagina um barril na sua frente. É isso aí. Credo, professora, desse tamanho. É, gente. É aquela coisa gigantesca. Quando você olha, não tem o que ver. O que é um tórax em barril? Né? Vocês vão ver, a gente diz assim, a magnitude, a amplitude da zona anteroposterior, tá? Vocês vão ver que frente e trás é a mesma coisa que transversal. É uma coisa gigantesca, crescente, ok? Por isso que é chamado em barril, porque lembra um barril. Prof, mas o que eu tenho que saber? Que, na grande maioria das vezes, pacientes que apresentam enfisema pulmonar, eles têm tórax em barril. Então, se vocês estiverem atendendo um paciente e vocês vão dar o diagnóstico de um enfisema pulmonar, lá na sua inspeção, você vai ter que colocar tórax em tonel.
ou tórax em barril, tá? Mas não é só em paciente com enfisema, não. Isso aí pode ser normal, tá? Normal em pacientes que são idosos, beleza? E geralmente esses pacientes não têm patologia pulmonar, tá? Mas, com frequência, vocês anotem aí do ladinho, que geralmente vai ser para aqueles pacientes que apresentam enfisema pulmonar. Pode anotar. Aí vem o pectus excavatus. Isso vocês já ouviram muito, né, gente? Que é aquela depressão a nível external, tá? Só que é uma depressão na zona inferior do esternão. O nome já vem excavatus, me lembra escavação. Professora, mas e aí? O que a gente fala? Por que falam tórax de sapateiro, né? Muitos falam, tórax de sapateiro, ou o escavato, ou o tórax afundado, mas o nome correto é falar de pectus excavatus. A gente vai ver sempre isso, professora. É muito comum quando existe aí o raquitismo, tá? Então, vocês podem encontrar aí que o raquitismo geralmente é a causa mais comum de quando a gente tem um pectus excavatus. Mas e aí? Toda vez que eu ver um pectus excavatus, eu preciso, né, ter uma atenção especial? Claro que sim, gente. Porque todo paciente que tem um pectus excavatus, ele tem um afundamento, uma depressão external. E o que isso pode acontecer? Futuramente, isso pode produzir um distúrbio pulmonar restritivo, tá? Significa que o seu pulmão, ele não vai ter, do seu paciente, perdão, ele não vai ter a expansibilidade, não vai conseguir fazer a expansibilidade necessária. Então, ele vai se restringir a uma área específica. Ah, entendi, professora. Tá certo. Isso também é importante, por quê, professora? Porque se você for solicitar uma radiografia de um paciente que tem pectus excavatus, você também tem que observar sempre o quê? A silhueta cardíaca, tá? Quando você olha a silhueta cardíaca, ela pode estar mais para a esquerda, parece que chegando aqui na linha axilar anterior. Mas por que isso? Porque se eu tenho uma depressão, né, obrigatoriamente vai fazer um desvio na silhueta cardíaca. Ah, beleza, entendi. Quando eu falo carinatum, eu falo a diferença. Se um é fundido, né, adentrado ou deprimido, o outro é o quê? Sobrelevado ou elevado, tá? A gente vê uma saliência, é o famoso, ou que costumam dizer popularmente como peito de pombo, que é aquele peito saltado, tá? Prof, mas por que acontece isso? Isso pode ser congênito, isso pode ser adquirido, tá? Às vezes o paciente sofreu um trauma, uma lesão. E pode acontecer isso, professora? Pode, por que não? Se ele tem uma fratura external, pode propenciar a um possível pectus carinatum, tá? Raquitismo, gente, continua sendo também a principal causa. Só que aqui, diferentemente do escavatum, nós não temos um comprometimento em relação a uma restrição pulmonar. Aqui não, aqui a gente diz que a área está livre. Quando eu falo tórax em sino, a cabeça de vocês, obviamente, vai vir um sino. E é isso, um sino, tá? Por quê, professora? Quando vocês têm a parte inferior do tórax, gente, larga. É como se o paciente fosse alargado do tórax para o abdômen, né? Aquela coisa grande aqui embaixo. Mas por que, professora? Né? O que acontece? Geralmente, gente, pacientes que apresentam hepatoesplenomegália, né? Pacientes, deixa eu dar um exemplo aqui muito claro, pacientes que apresentam leishmaniose, pacientes que têm espleno, hepatomegália, e agranda grandemente, como diz o outro, baço e o fígado, isso vai fazer o quê? Vai fazer uma deformidade torácica devido ao diafragma, tá? Ascites, claro, a gente vai ter um quê? Um ascenso do seno costofrênico, então isso vai
proporcionar um diâmetro maior de base. Beleza, entendi. O tórax cifótico, o tórax escoliótico ou o tórax cifoescoliótico, nós conseguimos observar o que, professora? A gente consegue observar sempre posteriormente, tá? O cifótico, vocês sabem que é quando o paciente apresenta uma curvatura posterior na coluna torácica, certo? Pode ser, professora, pelo quê? Postura, gente. Coisa mais comum é postura, o paciente ser cifótico. Hoje em dia, a grande maioria dos pacientes são cifóticos. Mas também pode ser por outras coisas, né? Pode ser por lesão? Pode. Pode ser uma TBC. TBC? Como assim, professora? Pode ser uma TBC de instalação vertebral. Ou a gente pode dizer que pode ser um paciente que teve uma osteomielite, uma anomalia, né? Mas geralmente é postural. Diferente do escoliótico. Por quê? O escoliótico, você tem um paciente que ele vai ter uma simetria, porque ele vai ter um desvio lateral do segmento, tá? Mas como assim, professora? Ali, igual mostra a imagem aqui do menininho aqui, ó. Ó, vem aqui. Isso aqui é a característica de um tórax considerado escoliótico. Se vocês olharem bem aqui, nós temos o quê? Nós temos uma assimetria. Por quê? Porque existe um desvio lateral, tá? Existe um desvio lateral. Aqui eu tenho um encurvamento, então é como se fosse um bambu meio que torcendo e virando, diferente disso aqui. Isso, gente, é comum mesmo, tá? Em anomalia congênita, e é algo que vocês vão observar muito. E não façam a besteira de não colocar, porque se vocês não colocarem isso na história clínica, todo mundo vai virar a casaca. É claro, é evidente, né? Então tem que pôr. O que a gente consegue considerar cifoescoliótico, professora? Você tem a junção de duas coisas. Você tem a alteração cifótica e você tem também um desvio lateral, tá? É congênito ou é secundário? Independe. Pode ser das duas formas, tá? O que você tem que tomar cuidado com o paciente aqui? Aqui, esse paciente, ele pode ter o quê? Ele pode progressar para uma insuficiência respiratória. Por quê? Porque nós não vamos ter uma expansibilidade correta torácica, tá? Então, você não vai ter ventilação correta. Então, por isso, gente, é importante avaliar o tipo de tórax dos pacientes. Entendido? Detalhe, o que vocês vão ver em urgência, que é comum, um tórax instável, um tórax traumático. Quando eu coloco tórax instável ou traumático, eu já sei que ali eu tenho fratura costal. Fratura de 3, 4, 5 costilhas, né? Isso a gente chama de vólete costal, tá? O movimento do tórax vai ser um movimento completamente desarmônico, diferente. Quando o seu paciente inspira, quando a área afetada, né, quando vamos supor, tem 3 costilhas fraturadas, na inspiração, vai deslocar. E quando você tem um paciente que expira, isso vai para fora. Então, vai ser como se fosse aquele movimento onde a gente diz assim, dentro e fora, fora e dentro. Quando você vê, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Está tudo solto. Isso é um tórax instável traumático, tá? Muito comum, vocês vão acompanhar muitos pacientes assim. Alguma dúvida até aí? É pouca coisa, né, gente? Não? Tá tranquilo? Tá favorável ou tá desfavorável, professora? Iranei, o que é que eu leio a mente? Não entendi. Pessoal, pode ligar o áudio aí para conversar que fica melhor, tá?
Vão sim, gente, vão descansar. Vão descansar. Por isso que eu parei agora, tá? Calma. Para vocês darem um descansinho, uns 10 minutos, respirar. Eu sei que é muita informação. Essa nossa rapidamente das coisas. Vamos lá? O que nós temos agora, né? Aqui um exemplo para vocês, perdão. Alguém pode me dizer se está compartilhando? Eu pergunto toda vez isso, porque às vezes... Sim, está, doutor. Ok, porque às vezes falha o sistema, né? Bom, aqui, meus filhos, nós temos uma... Deixa eu só voltar aqui, perdão. Nós temos mais ou menos aí o que seria uma projeção, tá? Para vocês, de um tórax normal, de um tórax em tonel. Se vocês conseguirem observar bem, vocês vão ver que existe um agrandamento anterior, tá? O cifótico, o escavato e o carinato. Isso é o mais característico, é o que a gente consegue observar na grande maioria das vezes. Aqui, por exemplo, tem um paciente que apresenta um tórax cifoescoliótico, tá? A gente tem aí nítida proeminência das últimas vértebras torácicas, tá? Nesse caso aqui desse paciente, infelizmente, gente, é o mal de pote. Prof, o que é mal de pote? Né? Nós vamos estudar mal de pote? Vamos, é uma das formas de apresentação da tuberculose, tá? Nem toda tuberculose tem instalação a nível pulmonar específico. A gente tem vários locais de instalação. E um deles é a nível vertebral, ok? Quando você tem aí uma tuberculose vertebral, igual nesse caso, nós já temos uma fragilidade óssea muito grande. Então, e a deformidade principalmente. Então, por isso que, nesse caso, esse nosso paciente tem um tórax cifoescoliótico, tá? Me perguntaram, prof, cirurgicamente nós temos o que fazer para esse paciente? Depende, galera, depende. Porque dependendo, né, do avanço para com relação a essa tuberculose, dependendo da forma de instalação, nós não temos muito o que fazer, tá? Porque existe um comprometimento trabecular a nível ósseo, e isso, claro, esfarinha o osso. Então, quanto mais mexer, pior o prognóstico é. Bom, inspeção. Vamos agora para a parte sensacional, né? Na parte de inspeção, que a gente está continuando o assunto da dinâmica, nós temos ali o padrão respiratório, tá? Se é um padrão torácico, se é um padrão abdominal, tóraco-abdominal. Nós temos o uso de musculatura acessória, a tiragem, frequência respiratória, ritmo respiratório e alteração nesses ritmos respiratórios, tá? Prof, você vai passar para a gente tudo certinho, né? Quais são as alterações possíveis do ritmo respiratório? Claro que sim. Meus amores, antes disso, deixa eu só aceitar aqui um pessoal que está fazendo pam, pam. Pronto. Meus delegados, hoje eu estou aceitando porque é uma aula de reposição, tá bom? Depois vocês passam um recado aí para a turma, a não ser que for um caso que realmente não teve como entrar ou aconteceu algum imprevisto. Tipo respiratório. Eu peço o favor gigantesco a vocês que vocês não confundam tipo respiratório com ritmo respiratório, tá? Por quê, professora? Porque são duas coisas completamente distintas. E se às vezes alguém perguntar para você assim, qual que é o tipo respiratório desse paciente? Vocês vão responder, olha, é costal superior, ou é tóraco-abdominal. Qual que é o ritmo? Aí é outra coisa, tá? Se vocês observarem, e vocês observarem o homem e a mulher, o tipo respiratório é diferente. Nós vamos olhar o movimento do tórax e o movimento do abdômen, tá?
Como assim, professora? Nós temos dois tipos, ou é costal, que pode ser considerado superior e inferior, normalmente trazem mais como costal superior, e nós temos o tipo tóraco abdominal. O nome já diz, costal. Quando você tem uma respiração costal superior, geralmente a gente vai observar essa respiração no sexo feminino. Então, nós, mulheres, temos uma respiração costal. Observem vocês, mexe muito mais o tórax do que o abdômen, tá? Beleza, professora. Por que que isso acontece? Porque as mulheres, elas têm o predomínio da ação dos músculos escalenos, da ação do músculo esternocleidomastoideu, tá? Por isso que se desloca mais a parte superior do tórax. Desloca para cima e para frente. Entenderam? Os homens, eles têm a respiração conhecida como tóraco abdominal, tá? Isso é predominante ao sexo masculino. Prof, por quê? Porque eles trabalham mais com a musculatura diafragmática, certo? Então, a gente tem também que, além de homens, vamos observar que as crianças, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, utilizam da respiração tóraco-abdominal, certo? Então, é comum em homens e crianças. Prof, mas e aí? Isso é claro que se vocês forem observar um paciente sentado. Agora, quando você vai colocar o paciente na posição deitada, e você vai observar ambos os sexos, você vai sempre notar que a observação predominante é diafragmática, tá? Beleza, nós estamos falando de uma avaliação de um paciente sentado. Ponto. Por que que é importante vocês observarem o tipo respiratório? Quando vocês observam um tipo respiratório, vocês vão conseguir fazer o diagnóstico de fadiga. Vocês conseguem fazer o diagnóstico se o paciente apresenta paralisia diafragmática, tá? Isso é importante. Um paciente fadigado, teoricamente, ele vai alterar o tipo respiratório. Um paciente que tem um trauma, uma lesão no nervo frênico, que acomete uma paralisia diafragmática, altera o tipo respiratório. Tá? Principalmente se é a nível se é ao sexo masculino e se são em crianças, tá bom? Isso eu quero que vocês entendam, tá? É só isso. Se alguém perguntar para vocês qual é o tipo respiratório, se são mulheres, costal superior. Homens, tóraco-abdominal. Crianças, tóraco-abdominal. Quando eu tenho um paciente que ele está fadigado, posso ter alteração do tipo respiratório? Posso. Sem problema nenhum, tá? O que mais? Aí vem a parte gostosa. Ritmo respiratório. Prof, me diz uma coisa. Como é que eu vou diferenciar um tipo de um ritmo, né? Quando você analisa o ritmo, como você analisa o ritmo? Você geralmente vai observar o seu paciente, não vai inspecionar? Durante essa inspeção, você vai estar olhando ali para o seu paciente, às vezes conversando e observando o tórax do paciente. E nessa observação, que tem que ser por pelo menos 2 minutos, vocês têm que analisar a sequência, a forma, a amplitude das incursões respiratórias, tá? Ao inspirar e ao expirar. Ah, professora, mas como é que eu vou saber isso? Calma, gente, por isso a gente tem aí algumas características que podem evidenciar a alteração do ritmo respiratório. Observem essa imagem que está aí do lado, tá? Aqui nós temos ali escrito taquipneia, temos escrito dispneia suspirosa, ritmo de Biot, ritmo de Cantani, ritmo de Kussmaul, ritmo de Cheyne-Stokes, né? São exemplos de alteração do ritmo respiratório. Mas, prof, a senhora botou ali do lado, botou o gráfico aqui, eu já explico. É porque cada um é analisado de uma forma. Mas os ritmos respiratórios que vocês vão ouvir falar
vai ser a respiração dispneica, a platipneia, a ortopneia, a trepopneia, respiração de Cheyne-Stokes, respiração de Biot, respiração de Kussmaul e respiração suspirosa. Ai, o famoso suspiro, né? Provavelmente muitos fazem isso quando estão um pouco cansados. Fiquem tranquilos que eu vou explicar uma a uma, tá? Prof, diz para mim o que eu preciso saber de respiração dispneica. Gente, o nome já diz, dispneica, tá? A gente refere o quê? A gente refere à dispneia. Vocês sabem provavelmente o que é dispneia, não sabem? Deixa eu só ver que eu escutei alguém pedindo para entrar. Não? Fazendo o quê? Eu não entendi. Olha, eu li prof ali que a Adriane escreveu e eu falei prof, desculpa. Pessoal, o que é dispneia? Carlota colocou ali para nós, né? Quando o paciente ali tem, deixa eu só acompanhar aqui. Sim, prof, é quando lá falta de ar, né? O paciente reclama de falta de ar, dificuldade para respirar, perfeito, né? Quando a gente fala de dispneia, nós falamos o quê? Que em alguns casos, esses pacientes, ou melhor, o paciente, ele pode não ter uma sensação subjetiva de dificuldade para respirar, mas isso a gente consegue reconhecer. Então, o que vocês disse, né, a dificuldade para respirar, é fato, isso é uma dispneia. Quais são as possíveis patologias que eu encontro uma respiração dispneica? Quem pode me dizer? Agora eu quero a participação de vocês, hein? Digam para mim quais são as possíveis situações onde o paciente apresenta uma respiração dispneica. O que vocês podem me dizer? Gente, insuficiência cardíaca, bronquite, pneumonia, EPOC, pronto, várias são, pneumotórax, né? Tudo isso pode causar uma respiração dispneica. Aí é fácil. Já vamos chegar na ansiedade, tá? Já vamos chegar na ansiedade, que é exatamente esse um ponto importante que a gente vai separar aqui. O que acontece? Na ansiedade, o seu paciente, a Débora colocou ali COVID, né? Na ansiedade, o seu paciente, ele tem a sensação de falta de ar, né? Presume-se a sensação de falta de ar. Mas, normalmente, indivíduos que têm transtorno de ansiedade, a gente costuma caracterizar como uma respiração suspirosa. Por mais que ele não faz... Mas, geralmente, ele fica... Tá? É um pouquinho diferente. Eu já vou esclarecer o porquê, tá bom? COVID. Fato. Então, já vimos aí os exemplos de respiração dispneica. Fácil. Meus filhos, o que é platipneia? Platipneia é quando o seu paciente ele apresenta dificuldade para respirar em posição ereta, tá? Professora, como assim? É aquele paciente que tem um alívio respiratório quando ele está deitado. É mesmo, professora? É, tá certo? Como que vocês podem observar? Qual é o quadro em que vocês podem observar esse tipo de situação? Quem consegue falar comigo aí pelo áudio? Pode ser que vocês não acertem, mas é algo que acontece com os pacientes que passam por pneumectomia, tá? Que passam aí por uma cirurgia na qual eles têm que fazer a retirada de um segmento ou até mesmo uma lobectomia, uma porção do pulmão, tá? Isso é platipneia. Platipneia
é aquele paciente que tem dificuldade para respirar em posição ereta. Então, como é que ele vai conseguir uma melhor respiração quando ele estiver deitado? Ortopneia, famosa ortopneia, gente. Ortopneia, vocês sabem que é aquele paciente que apresenta dificuldade para respirar, mesmo na posição deitada, tá? Então, isso é ortopneia. E agora, o que é trepopneia? Às vezes, talvez, vocês nunca escutaram falar trepopneia, eu não estou inventando, tá? Isso tem na literatura. Trepopneia, gente, é aquele paciente que sente mais conforto para respirar em decúbito lateral. Não necessariamente decúbito lateral direito ou esquerdo, preferencialmente aí vai depender muito do quadro patológico em si, tá? Mas a trepopneia é o paciente que fica mais confortável para respirar em decúbito lateral. Prof, aonde que eu posso encontrar esse tipo de ritmo respiratório? Pacientes que apresentam insuficiência cardíaca congestiva e pacientes no derrame pleural, tá? Então, eles vão ter um alívio respiratório maior quando eles deitam em decúbito lateral, tá bom? Até aí, alguma dúvida? São conceitos bem simples, bem básicos. Tem alguma dúvida? Não, né? Facinho, não? Beleza. Então, vamos lá. Vamos para a parte mais legal da coisa aqui. Possivelmente, meus filhos, possivelmente, vocês já devem ter escutado falar de Cheyne-Stokes, de Biot, de Kussmaul, né? E até mesmo, algum momento, respiração suspirosa. Mas, talvez seja muito difícil a gente entender o beabá da questão, porque são condições específicas, tá? Se vocês olharem essa representação esquemática, ela é muito interessante, porque, olhem só, a respiração dispneica, você vai ter movimentos respiratórios que são amplos e rápidos. A respiração de Cheyne-Stokes, eu vou explicar uma a uma. Você tem a respiração, a mesma respiração dispneica, logo o seu paciente tem uma respiração superficial e para. Entrou em apneia, tá? Para. Aí essa respiração ela aumenta de amplitude. Apneia, para. Então, ele vai sempre oscilando nisso. Respiração de Biot, ele vai ter a respiração de uma amplitude variável, porém, ele tem mais períodos de apneia. Kussmaul são inspirações, não, né? Que são mais profundas, seguidas de pausa. Então, ele tem as incursões, né, inspiratórias. E ele vai sempre manter esse ritmo, tá? Inspiração profunda. Parou. Expiração curta. Esse tipo de respiração. E a suspirosa, né? É aquela respiração, se você tem os seus movimentos respiratórios, solta. Agora vamos conversar aqui. Quando vocês ouvirem falar de Cheyne-Stokes, vocês vão pensar o quê, professora? Cheyne-Stokes, ela também traz na literatura como dispneia periódica. Tá, professora? Mas o que eu tenho que saber disso? Eu tenho que saber que em que condições eu vou encontrar esse tipo de respiração de Cheyne-Stokes. Meus queridos, pacientes com insuficiência cardíaca grave, tá? Geralmente são pacientes que estão na unidade de terapia intensiva. Pacientes ali com insuficiência cardíaca grave. Pacientes que sofrem acidente vascular cerebral. Pacientes que têm traumatismo crânioencefálico. Traumatismo crânioencefálico geralmente grave, tá bom? E até mesmo uma questão de curiosidade para vocês. Pacientes intoxicados, tanto por morfina quanto por barbitúricos. Eu já vou botar exemplos no vídeo, se vocês me permitirem, para que fique melhor para vocês entenderem.
Prof, nesse caso, né, por que que acontece esse tipo de respiração? Porque seu paciente, ele vai ter uma variação muito grande na tensão de O2 para com CO2, tá? E, professora, e por que mais? Quando acontece essa tensão desproporcional de O2 e CO2, nós temos que entender que a sensibilidade desse trato, ou desse sensório respiratório que está lá na zona do centro bulbar, ela também vai ser alterada, ok? Então, quanto maior a tensão de CO2 e de O2, maior altera a sensibilidade do nosso sensório respiratório. Isso acontece. Ah, beleza, professor, entendi. Então, isso pode acontecer quando o meu paciente tem uma lesão, né, um traumatismo crânioencefálico, porém ele tem uma lesão mais a nível occipital, que está muito próximo à zona bulbar. Isso. E isso faz o quê? Isso faz com que o seu centro respiratório, ele passe a não ser estimulado. Ah, entendi. Entendi. Então, quer dizer que tudo isso acontece porque geralmente a gente tem uma afetação por alteração na tensão de CO2 e O2. Isso. Pronto. Ah, beleza. O que é uma respiração de Biot? Respiração de Biot, como é que eu vou encontrar, gente? Aqui é clássico. Aqui eu até digo para vocês que vocês nem vão ter medo de errar. Por quê? Normalmente, vocês só vão encontrar em pacientes que apresentam meningite, tá? Mas não é uma meningite... Ah, eu fui lá no hospital, tô com uma meningite leves e tal. Não. Principalmente pacientes pediátricos, tá? Meningite, pacientes que têm uma metástase neoplásica muito grande, pacientes que têm hematoma extradural, eles podem apresentar esse tipo de respiração. Por quê, professora? Porque também esses pacientes, por um motivo ou por outro, eles vão ter uma lesão no centro respiratório, tá? Então, o que que acontece? Quando o seu paciente entra em coma ou está em estado comatoso, ele acaba tendo um comprometimento encefálico, o que pode levar ele a uma respiração de Biot, tá? Só que, gente, infelizmente, todos os nossos pacientes que entram, né, nesse quadro desse ritmo respiratório de Biot, eles não têm um bom prognóstico, porque significa uma grande lesão ou um grande comprometimento a nível do centro sensório ou do centro respiratório, tá? Kussmaul. Quando a gente fala em Kussmaul, até Kussmaul vocês vão observar com uma frequenciazinha um pouco maior, tá? Vocês já viram peixe respirar fora d'água? Ele respira, claro, perdão, com uma certa dificuldade, né? Ele fica assim, não fica? O peixe, quando respira, eu com os meus sons e barulhos, vocês acostumem, tá? Porque eu vou fazer de tudo para que vocês entendam. Kussmaul, vocês vão lembrar de peixe respirando fora d'água. Prof, dá um exemplo para mim. Paciente, gente, que apresenta cetoacidose diabética, isso é característico, tá? Paciente em casos, perdão, de cetoacidose diabética, de insuficiência renal com um grande grau de uremia que vai levar a uma acidose, certeza que vai ter esse tipo de respiração, tá? E a suspirosa? A suspirosa, vocês vão ver que acontece o quê? A intercorrência dessas incursões, vocês têm suspiro. E esse suspiro, ele interrompe o ritmo respiratório normal. Prof, aonde que eu encontro uma respiração suspirosa? Nós, que não temos patologia, por algum momento ou por outro a gente pode suspirar, não pode tipo, cansei agora, eu vou respirar, né? Mas é porque a gente precisa aliviar a nossa tensão emocional. Então, esse suspiro ajuda, é bom. Só que, quando isso passa a ocorrer com uma certa frequência, nós temos um quadro de uma arritmia inspiratória. Imagina você aqui. Aí passa um tempo. Aí passa outro. E você fica nesse ritmo, isso
pode levar a uma arritmia respiratória, tá? E o que vai ser traduzido para a população em geral? Falta de ar? Claro, é falta de ar, né? Ou uma respiração insatisfatória. Mas por que acontece? Geralmente acontece nos nossos pacientes que têm transtorno de ansiedade, tá? Então, eles acabam, pelo grau de ansiedade, provocando uma arritmia respiratória. Será que eu fui clara e que vocês conseguiram entender? Beleza. Meus amores, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quando vocês me permitirem, porque muitos não gostam, tá? Então, eu estou fazendo essa pergunta para todos os alunos. Os barulhos que eu faço são... Meu Deus do céu, tenho até vergonha. Eu não gosto de assistir minhas aulas por isso. Mas é para vocês aprenderem o que a gente não faz, né? Até dança aqui se precisar, ó. Mas, o que acontece? Se vocês permitirem, ou se vocês acham que perde tempo, às vezes a gente pode entrar, abrir o YouTube, e a gente pode colocar, tá? Para que fixe para vocês. Mas, aliás, todas as turmas aceitaram numa boa, então eu não sei o que vocês acham disso tudo, tá bom? Então a gente pode abrir o YouTube, colocar uma respiração disso, respiração daquilo, para vocês aprenderem. Porque é a única forma prática que eu posso mostrar para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, então. Ai, gente, tem coisas que a gente tem que fazer para agradar os alunos e fazer com que eles aprendam, mas eu não assisto a aula, porque tem cada barulho que eu faço que eu falo, meu Deus, o que é isso? Imagina se você estivesse em prática comigo. Deixa eu achar aqui o paciente que estava na UTI, mostra bem mesmo. Meus amores, cetoacidose diabética é muito importante, viu, galera? Depois vocês me lembrem, quando eu tiver um tempinho nas nossas aulas, a gente vai falar de diabetes, mas eu não sei se vai dar tempo, porque hoje em dia é o tema que está sendo mais discutido, viu? Eu vou compartilhar, se vocês não estiverem conseguindo escutar o áudio, vocês me avisem, porque o meu computador está com problema no áudio, tá? Dá para escutar ou não? Não. Não, Natasha. Então, pera lá. Não. Posso pedir para alguém compartilhar, então, por gentileza? Algum aluno pode compartilhar? Adriane ou Cara, Marden, a essa Anderson? altura do campeonato, você já deve ter decidido. De 14 a 20 respirações por minuto é normal, acima de 20 taquipneia e abaixo de 14 bradipneia. Claro que isso aí essas frequências, elas podem variar de autores para autores, mas em pacientes aqui se considera pacientes acordados de uma maneira geral, porque pacientes que estão dormindo às vezes atingem frequências respiratórias menores. Ainda não continuo sem ouvir, normal, por enquanto, sem não sei se é só nenhuma. aqui. Nós temos aqui alguns padrões respiratórios. Temos primeiro o normal, né? Sem o som normal, mesmo. Mas vamos para as imagens. Depois eu acredito que ele vai mostrar. Corre um pouquinho para frente depois. Vamos fazer o seguinte. Vocês têm um link aí, vocês copiem, tá? É bastante interessante.
vocês vão conseguir conseguiram ver? Viu como é que é as incursões, né, em questão inspiratória e expiratória? Ele faz a incursão, inspira, expira, inspira, inspira, porém ele para, tá? Exatamente, é muito rápido, ok? Mas se vocês colocarem depois, né, no YouTube, vocês colocam lá, ritmos respiratórios anormais, e vocês vão conseguir ver o ritmo respiratório anormal, tá? Pelo menos só para que vocês consigam observar, galera, a diferença de como fica, né, a expansibilidade torácica. Deixa eu colocar aqui para vocês outro tipo aqui, rapidinho. Como tá sem som, eu mesma vou explicando para vocês, tá? Dois sons. Vocês estão me ouvindo? Não tem som não, doutora. Não, tá sem som mesmo. Tá? É só para que vocês acompanhem. Bom, não tem som, né? Eu disse para vocês que eu tô com um probleminha aqui, eu vou arrumar ainda o áudio, eu vou conectar a caixinha aqui depois para que vocês não fiquem sem escutar, perdão, esse som, mas era mais para vocês acompanharem um movimento respiratório, tá? Para vocês observarem que
como que você, sem necessariamente conhecer tão bem o ritmo respiratório, não, isso é Kussmaul, não, isso é Biot, não, isso é Cheyne-Stokes, tá? É isso que eu preciso de vocês, que vocês consigam fazer o reconhecimento, tá bom? Mas aqui tá os links e depois vocês podem aí desvendar ou desbravar esse mundo maravilhoso. Bom, meus amores, então tá, passamos por essa parte, né, observamos aí o que são ritmos e o que são tipos respiratórios, tá? Coisa até então muito simples de se entender. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente sempre costuma falar assim, frequência respiratória, né? E vocês sabem que existem padrões, como eu digo, dependendo da literatura. Valores normais, isso eu extraí do livro Porto, então, se vocês quiserem depois dar uma conferidinha, tá? Me lembra depois de mandar o PDF, ok? O que eu tenho aqui? Recém-nascido, lactentes, pré-escolares, escolares e adultos. A frequência respiratória claramente muda. Quando vocês estiverem em pediatria, vocês não vão assustar, porque parece que os recém-nascidos têm uma tremenda dificuldade respiratória. Na realidade, não. Eles estão se adaptando, tá? E o que eles precisam fazer? Eles aumentam as incursões para que eles consigam nivelar a concentração de O2 para com CO2. Então, por isso, a frequência respiratória vai ser um pouquinho mais alterada. Alguns alunos ainda têm um pouquinho de dúvida em relação a alguns termos, né? Taquipneico, bradipneico ou até mesmo apneia. Só que a gente tem que entender que o que é TAC? TAC é tudo aquilo que está acima de um valor normal. Prof, então se eu tenho 24 excursões por minuto, ou meu paciente 24 excursões por minuto, ele está taquipneico. Perfeito. Se eu tenho um paciente que ele apresenta 12 excursões por minuto, ele está bradipneico. Maravilha. Mas e se o meu paciente, né, ele está numa parada respiratória, eu posso dizer que ele está apneico? Pode. Apneico é aquele paciente que está em parada respiratória, ele não respira aquela hora, tá? E eupneico é quando você tem uma frequência normal, sem dificuldade respiratória. Posso fazer uma pergunta? Toda taquipneia, ela é patológica? Todo paciente que tem taquipneia é patológico? Não, né, galera? Perfeito. Não. Pergunta que sempre vão fazer no hospital para vocês. Não. Por que, professora? Porque a taquipneia também ela é fisiológica. Quando você faz um esforço físico, quando você está apaixonado, quando o seu estômago brota borboletas e você vai encontrar o amor da sua vida, você está num grau de taquipneia, mas é normal, tá? Prof, patologicamente, viu como que vocês gostam de exemplos apaixonantes? Patologicamente, né? Como é que o meu paciente vai estar no quadro, ou como possibilita uma taquipneia? Gente, febre, tá? Lesão pleuropulmonar, obviamente, que dentre as quais são as mais principais, mas às vezes o seu paciente tem febre, está taquipneico, e ele não tem nenhuma afetação pulmonar. Como que é possível isso, professora? O paciente tem febre, está taquipneico, mas ele não tem alteração a nível pleuropulmonar. Bom, eu não disse que toda taquipneia vai ser somente uma alteração a nível pleuropulmonar, né? Vocês sabem, vocês lembram a fisiopatologia da febre? Então, é só a gente começar a associar o caso. E a bradipneia? Quando você está em bradipneia e a sua bradipneia é fisiológica, por que ela é fisiológica? Porque você está dormindo. Porque você geralmente é um atleta geralmente tem bradipneia, né? Entendi, professora. Mas também ela pode ser provocada aí por lesões a nível
cerebrais, paciente com uma hipertensão intracraniana, paciente que sofre intoxicação, tá bom? Todo e qualquer paciente que tem depressão do centro respiratório, ele está em estado ou pode estar em estado bradipneico. Perfeito. Mas o que mais vocês gostaram do apaixonadinho, né? Já senti isso aí, na hora. Bom, aqui é um ponto importante. Tiragem. Prof, me responde uma coisa, né? Se eu observar a minha região, a região axilar do meu paciente, a região infraxilar, se eu observar o espaço intercostal, ele pode apresentar uma ligeira depressão durante a inspiração. Pode? Pode. Geralmente pacientes que são magros, né? Prof, então quer dizer que tiragem, ela pode ser um fenômeno fisiológico? Pode, gente. Como eu disse, pacientes muito magrinhos, né, muito delgadinhos, fits, isso pode acontecer. Mas por que pode acontecer, professora? Porque vocês têm que lembrar lá do que a gente estudou atrás, quando você tem um efeito da pressão atmosférica com relação aos espaços intercostais, tá? Então, no momento em que você tem uma negatividade intratorácica, faz acentuação desses músculos, tá? E acontece essa depressão. Prof, mas isso é em paciente magro. Mas a tiragem, ela não é patológica? Também. A tiragem patológica é quando você tem, por exemplo, um obstáculo na sua via respiratória. Se eu tenho uma moeda que eu estou dizendo um exemplo, tá, gente? Se eu tenho uma moeda lá, uma criança que engoliu uma moeda, essa moeda, ela impactou, ficou ali obstruindo uma passagem. Isso não vai impedir, quer dizer, desculpa, a penetração desse ar? Vai. E quando eu não tenho a penetração do ar, o meu pulmão, ele não vai expandir. Ah, entendi, professora. Aí o que acontece? A pressão atmosférica, geralmente, ela passa a atuar sobre a área correspondente em relação à nossa parede torácica e provoca uma depressão desses espaços intercostais. Então, a depressão dos meus espaços, principalmente intercostais, é o que eu chamo de tiragem. Perfeito. Maravilha, entendi. Toda tiragem, ela pode ser localizada em uma área completamente específica. Ou ela pode ser somente em uma zona, vamos dizer, unilateral, tá? Prof, ela pode ser em todo o hemitórax? Pode. Ela pode ser bilateral? Pode. Tudo depende, gente, da altura da obstrução. Se a obstrução é a nível da carina, né, da bifurcação dos brônquios, é uma coisa. Se a obstrução é somente no brônquio esquerdo, é uma coisa. Se a obstrução é no brônquio direito, é outra coisa, tá? Porque a afetação está ali. Exemplos. Se você tem um paciente que ele apresenta tiragem em um lado, em um hemitórax, significa que teve uma oclusão de um brônquio principal. Pode ser direito ou pode ser esquerdo, tá? Beleza, professor, entendi. Ou se você tem um paciente que ele tem um líquido exudativo muito espesso, né, um tapão mucoso, isso pode acontecer? Pode. Uma neoplasia, um corpo estranho, como eu citei o exemplo da moeda. Beleza. Agora, por que ela pode ser bilateral? Ela pode ser bilateral quando você tem um obstáculo acima da bifurcação traqueal. Aí, claro, né, gente? Aí não vai entrar para nenhum lado. Exemplo, quando você tem um paciente com Krupp, quando você tem um paciente que apresenta aí uma laringite, né? Uma laringite que a gente chama de estridilose ou estridulose, que é uma laringite que abrange toda a zona, a área laríngea. Deixa eu ver outro exemplo. Corpo estranho, ou
deixa eu ver aqui, quando você tem um tumor no mediastino e faz uma compressão, tá? Isso pode acontecer. Paciente que apresenta asma brônquica, ele tem tiragem? Ele tem tiragem, professora. Por quê? O problema está nos pequenos brônquios. Ou é do lado direito ou é do lado esquerdo, mas ele pode apresentar tiragem. Certo? Enfisema pulmonar pode ter? Pode. Tá? Isso pode acontecer. Nessa imagem aqui, se vocês observarem, né? Nessa imagem, nós temos claramente um paciente delgado. Mas nós temos também um paciente que aqui eu consigo ver o espaço intercostal, uma depressão. Eu não posso dizer que aqui seria um quadro patológico, porque eu não conheço o caso clínico. Pelo fato dele ser um paciente magrinho, pode ser fisiológico. Eu quero fazer uma simples pergunta para vocês, e isso é muito importante para que a gente possa continuar aqui. Vocês entenderam o que é uma tiragem? Quando eu falo tiragem, a depressão, né? Quando eu digo, o meu paciente, ele tem um problema a nível da bifurcação, isso pode comprometer os dois lados. Quando a afetação é no brônquio principal, então, provavelmente, o meu problema é só nesse lado. Asma a gente cita, por quê? Porque geralmente o paciente tem. Crise asmática é uma crise o quê? Inflamatória? Não, é uma crise obstrutiva. Então, ele vai ter. Tá? Efizema pode? Pode. Isso a gente vai trabalhando aí em cada uma das patologias citadas. Entenderam? Ou alguém ainda tem dificuldade de entender o que é tiragem? Sim? Tudo certo? Qualquer coisa, se vocês não conseguirem, me avisem que eu não tenho problema de explicar quantas vezes for. Já vou mostrar uma imagem aqui, tá? Um vídeo, aliás. Só preciso que vocês entendam. Em criança é muito mais fácil, viu? Mas a gente consegue, sim, observar facilmente. Deixa eu colocar aqui para vocês, essa imagem é bacana. Imagem não, vídeo. Mais uma vez, pode não ter o som, tá? Mas eu preciso só que vocês observem, depois eu comento. Para que som se vocês têm essa minha voz terrível na cabeça de vocês? Posso? E aí? Conseguiram? Observaram? Viram? A tiragem, Luiz, ela nada mais é que a depressão. O que que acontece? Normalmente, um paciente, quando ele tem tiragem inspiratória, ele apresenta o uso da musculatura acessória, tá? Meus amores, vocês viram que a tiragem é quando você tem o fundimento, o hundimento, a depressão da musculatura intercostal. Vocês viram isso, né? O paciente inspira, a pressão, bum, abala, ou seja, tem a depressão.
Normalmente, todos os nossos pacientes, quando apresentam tiragem, eles fazem uso da musculatura acessória. Por isso que é muito importante, quando vocês vão avaliar um paciente que tem tiragem, avaliar o coelho, avaliar o pescoço, tá? Para saber se você tem um paciente que está fazendo utilização dos escalenos e do esternocleidomastoideu. Ou seja, se ele está precisando desse esforço. Conseguiram entender? Sim ou não? Ah, beleza. Show de bola. É que vocês não querem que eu mostre aqui como que é, como seria uma tiragem. Primeiro que meu corpo não é tão atlético assim, né? Aí já não teria como. Imagina? Nesse caso aqui dessa criança, a gente consegue observar, né, perfeitamente aqui, mas bem aqui eu quero que vocês olhem, ó, bem nessa zona aqui. Estão vendo aqui? Aqui, aqui, tá? Eu não sei dizer se isso aqui seria uma tiragem por uma questão patológica, porque eu não sei o caso clínico desse paciente aqui. Pode ser uma tiragem fisiológica, até porque ele é um paciente magro, né? Criança geralmente é mais fácil, mas aqui sempre vocês vão observar o gradil costal, tá? Geralmente a gente fala que a tiragem, ela é muito facilmente localizada em processo inspiratório, né? Quando você precisa exercer aquela pressão. Então, aí aparece, tá? Bom, como eu disse a vocês, que todas as vezes se faz necessário inspecionar o pescoço do paciente. Por quê, professora? Se eu estou fazendo exame do tórax, a senhora vai me mandar olhar o pescoço? Gente, porque geralmente os pacientes, eles têm ali o que a gente chama de respiração, né? Respiração auxiliada. Como assim, professora? É quando você tem um paciente que precisa da utilização de músculos acessórios, tá? Quando o seu paciente geralmente faz o uso da musculatura acessória, isso é um indicativo muito forte de uma obstrução. Então, se tem tiragem, faz o uso da musculatura acessória, tá? Ali no coelho. Opa, é um paciente que tem uma obstrução de via respiratória, galera. Então, vocês não precisam esperar muito para agir, tá? Prof, aonde que eu olho? Né? Vocês vão olhar na zona supraclavicular. Por quê? Não se esqueçam que nós temos os músculos, e esses músculos que são acessórios, eles tendem a elevar a clavícula, ok? Por isso o esternocleidomastoideu se inserta na clavícula, tá? Por isso os escalenos, eles se insertam abaixo da clavícula, na primeira coxilha, tudo para auxiliar a elevação da clavícula, ok? Se eleva a clavícula, também auxilia na pressão, também auxilia na parede torácica anterior. Isso faz com que aumente a pressão intratorácica, tá? Com certeza, a pressão intratorácica negativa e o volume pulmonar, ok? E aí você vê um paciente, igual o caso desse senhor ali, que a gente consegue observar que ele tem o quê? Uma retração na sua fossa supraclavicular e também nos espaços que são intercostais, tá bom? Por favor, levem isso para a vida de vocês, tá? Lembrem de mim, olhando o pescoço. Maravilhoso. Então, isso é uma das coisas que eu não quero que vocês se esqueçam. Certo? Beleza? Vamos lá. Chegou a parte gostosa, né? Palpar. Vou palpar, vou pegar. E aí, prof? Palpação, vocês sabem que vocês têm ali que testar várias questões, né? Mas eu posso dar uma dica para vocês? Querem anotar? Vou até sair aqui para vocês que gostam de anotar. Anotem aí. Palpação. Ponto. Perdão. Deixa eu tomar uma água só um pouquinho. 3 coisas importantes. Ai, ai.
estrutura da parede torácica, expansibilidade e frêmito tóraco-vocal. Deu para vocês anotarem? Estrutura da parede torácica, expansibilidade e frêmito tóraco-vocal. Tá? Tá abreviadinho ali para ficar mais fácil. São 3 coisas na palpação. Prof, quando você fala de estrutura, vamos voltar ali no slide. Quando você fala de estrutura, né? O que eu preciso ver em relação à estrutura da parede torácica? Gente, a pele, o tecido, né? Os músculos, cartilagem, a parte óssea, isso. Ah, entendi, professora, entendi. E a expansibilidade? Expansibilidade, eu acredito que vocês tiveram a manobra de Lasseguet e a manobra de Rouault, né? Ou Rouault, como alguns falam. A gente testa, gente, a expansibilidade em base e em apex, né? Eu não sei se vocês lembram disso. Deixa eu mais uma vez perguntar. Vocês fizeram essas manobras de expansibilidade? Sim, né? Então, todo mundo lembra que você coloca a mãozinha aqui na zona posterior e pede para o paciente inspirar e expirar. Inspirar e expirar. Perfeito. Quando você vai em base, né? Você vai pedir inspira. Expira. Inspira. Expira. Show. É isso, não é? Facilmente a gente consegue aí trabalhar em relação à expansibilidade. Sem problema algum. Prof, uma curiosidade aqui muito grande. Eu posso dizer que quando o meu paciente tem diminuição de expansibilidade, ela pode ser dos 2 lados? Pode. Ela pode ser de um lado? Pode. Ela pode ser só no ápex? Pode. E ela pode ser só na base? Pode. Pode. Me dá um exemplo simples, galera, de diminuição de expansibilidade, deixa eu pensar, bilateral. O que pode me dizer? Me dá um exemplo. Bilateral. Gravidez. Ascites. Não pode? Pode, né? Paciente obeso. Viu? E agora, isso seria aí, né, eu dizendo de um caso bilateral. E unilateral? Qualquer uma, pode falar qualquer patologia. Que é simples, aquela batata que vai acontecer assim, ó. Derrame pleural, o que mais? Acho que vocês olham para o meu rosto e ficam impressionados, né? Não sei com o que eu não tenho, e aí vocês não conseguem raciocinar. Vamos lá. O que a gente pode encontrar aí, né, gente? Aí já disse, derrame pleural, tá certíssimo. O que mais? Professora, pode ser aí uma DPOC? A telectasia eu gostei mais. O que mais? Pneumotórax, hidrotórax, né? Um paciente que tem esplenohepatomegalia, pode acontecer, tá bom? Opa! Olha ali, Sara, exatamente. Um paciente que tem traumatismo torácico. Claro, né, gente? Traumatismo torácico, isso é um impedimento total para a expansibilidade.
para a expansibilidade estar diminuída. Perfeito. Meus filhos, cansaram por hoje? Ou ainda não? Já cansaram? Mas que boa coisa. Ó, nossa primeira aula é hoje, né? Hoje eu ainda pergunto se vocês cansaram, porque eu falei muita coisa hoje. Voltei lá no Beabá e comecei outro, tá? Podemos tocar o barco? Podemos. Vocês vão prestar atenção? Não sei. Por isso eu vou perguntar para vocês. Para ou continua? Se forem fazer o aproveito, fica gravado, obviamente, mas se forem fazer o aproveito, vamos tocar o barco, tá bom? Então, vocês viram em relação a essa expansibilidade. Preste atenção, gente, que às vezes as pessoas acham assim, que os dois lados, tá? Os dois lados têm que estar comprometidos. Não. Eu posso ter patologia que afete só um lado, ou eu posso ter patologia que afetem os dois lados, e isso aí é algo que varia muito. Beleza, tá? Detalhe importante, vamos passar aqui para o nosso slide. Em relação à nossa palpação, o que a gente tem de importante é só isso? Negativo, professora. Vocês, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, só um pouquinho. Vocês já provavelmente já escutaram falar de 33, 33, 33, 33, já, né? Frêmito tóraco vocal. Professora, na realidade, eu nunca entendi o tal do 33. Mas o que acontece? Nós temos vibrações, nada mais, que elas são percebidas, ou pela parede torácica. Mas para que eu tenho que saber isso, professora? Para que eu tenho que saber de frêmito tóraco vocal? Geralmente, eles apresentam mais intenso na porção superior, justamente por estar mais próximo à zona laríngea, e a propagação do som ser mais clara, e em porção inferior, geralmente, é mais débil, tá? Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Como que acontece? Vocês vão lá, vão falar para o paciente, né? Olha, fulano, fala para mim, tem 33. Aí vocês vão descendo a mão, pam, 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 e vão explorar de ápex a base. Isso na frente e isso atrás. Perfeito. Professora, posso explorar lateralmente? Deve. Ah, tá. E aí? E vocês vão observar se tem ou não diferenciação na variação, tá? Prof, em mulheres existem... Pois não? Ai, eu não vou pra essa porra, não. Bora, professora, me bote logo esse link aí da presença que já deu. Eu tenho que tentar fazer o da Vitória. Pois... Eita, pego, o que é isso, Jesus? Quem é que falou? O povo está cansado, doutora. Não, tranquilo, mas quem é que ligou? Quem é que falou? Eu entendo que tá... Não sei quem é, não. Rapaz, eu até assustei, por Deus do céu. Mas essa é a vida, essa é a vida de professor, oh, meu pai amado. Só, olha, gente, vou só falar uma coisinha aqui para vocês. Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu sou muito tranquila, tá? Em relação a tudo. Só por gentileza, não usem palavras pesadas, né? Não usem palavras assim que... Eu não tenho nada a ver. Eu estou aqui só no meu papel, só para dar aula para vocês e para tentar passar o conhecimento, tá? Eu tenho acho que são 4 horas de aula para cumprir com vocês, né? Isso aí não foi uma coisa que eu que acordei, tá? Beleza? Eu acho que abriram o áudio sem querer, mas foi um sem querer querendo que aconteceu. Mas não tem problema não, eu não vou levar para o lado pessoal, tá bom? Pode ficar tranquilo.
certo? Rapaz, eu levei um susto, que eu achei que tava tendo algum outro sururu. Professora, me perdoe, pelo amor de Deus. Eu acabei de bater o carro aqui no trânsito, tô com os meus nervos à flor da pele, tava indo para casa. Me perdoe, saiu mesmo, foi assim no impulso. Por favor. Respira, pode respirar, fica tranquilo. Eu acabei de dizer que eu não levo por maldade, tá? Resolve aí, respira. Se precisar, você me chama que eu vou aí resolver a situação também. Tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Depois eu falo com a senhora no privado. Mil perdões. Tá bom, meu coração, fica tranquila. Acontece. Rapaz, eu falo, essa vida é doida mesmo, né? Pessoal, tranquilo, sem problema nenhum, tá? Cada um tem seus problemas, acontece. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu sei que é cansativo, é exausto, tá? Mas a gente já tá terminando aqui. Eu só vou concluir o frêmito para a gente não ficar no meio do caminho, tá bom? Não fica muito ruim, a aula fica muito cortada. Bom, então, como eu estava falando para vocês em relação ao frêmito tóraco-vocal, tá? Em mulheres, geralmente, vocês talvez não vão conseguir aproveitar muito, principalmente aquelas que falam mais baixinho, né? Aquelas que têm a voz mais fraquinha, tá? Ah, prof, mas por quê? É muito mais fraco nas mulheres, justamente pelo timbre de voz, depende também da mulher, né? E nos homens, geralmente, é muito mais forte. Prof, o que mais que eu preciso saber? Quando você está analisando o frêmito tóraco-vocal, em condições que são normais, tá? Normais, em todas as zonas ela vai ser completamente igual, tá? Então, de ápex a base, você vai notar igual. Beleza, professora. Quando é que eu tenho um aumento? E quando é que eu tenho uma diminuição ou quando desaparece isso daí? Tá? Isso é o que me importa agora. Então, o que vocês têm que entender? Quando aumenta o frêmito, exemplo, vocês podem encontrar isso numa consolidação, tá? O que é isso? Frêmito aumentado vai ser em pneumonia, vai ser infarto pulmonar. Ah, entendi. Mas eu já vou esclarecer uma coisinha. E diminuído, professora, ou quando ele desaparece? É sempre porque tem algo que vai impedir, seja pela metade, seja parcial, ou seja total, a transmissão dessas ondas sonoras, tá? E aonde que a gente encontra essa questão de diminuição abolimento? No derrame pleural, tá bom? Por quê? Porque vocês vão ter um espessamento de pleura e isso vai ser uma das coisas que vai impedir. Vocês também podem observar isso na telectasia, no pneumotórax e também podem observar isso no enfisema, tá? Uma pergunta só para a gente aqui concluir o nosso raciocínio. Por que na pneumonia, por que quando eu falo consolidação, eu tenho um aumento desse frêmito? O que vocês conseguem me justificar com isso? Devido à secreção, né? Mas qual que é, Débora, se você conseguir me explicar de uma forma mais clara, ou qualquer outro aluno, por que essa secreção vai aumentar e talvez ela poderia diminuir, né, abafar o som? Mas por que existe essa diferença? Exatamente, Luana, pela propagação do som. Uhum. Show de bola, galera. Vocês são inteligentíssimos demais, eu tenho muito orgulho de vocês. Nenéns, mamãe terminou por aqui, tá? Mamãe acabou por aqui. Dá uma respiração suspirosa aí, ó. Respirou? Vamos fazer um mantra agora. Vamos fazer um mantra. Fizeram? Pronto, espera aí que eu já vou mandar o link.
Calma um pouquinho. Só para descontrair, né? Porque às vezes a tensão é tão grande que... Deixa eu pegar o link aqui. Pararam, pam, pam. Só um pouquinho que vocês ainda não vão conseguir colocar o nome, tá? Eu vou colocar aqui o link, aí eu vou abrir e vou liberar para vocês, tá bom? Porque senão vai, professora, eu não consigo. Calma, que vai dar tudo certo. No final, a gente sempre dá certo. Meus amores, faz um feedback da aula para mim, por favor. Podem avaliar. Gostaram? Decepcionei? Não decepcionei? Podem ser verdadeiros, viu? Eu não ligo. Pronto, tá tudo aberto. Podem escrever o nomezinho de vocês, tá? Muito obrigada. Ok?